Graças a Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que vai estar no livro de Números, tá? Números, capítulo 21, e ele vai do versículo 4 ao versículo 9. E aí, se vocês puderem e quiserem tá lendo essa passagem, ela é tremenda. Na verdade, eu cheguei a essa passagem porque eu estou lendo o livro de João. E o livro de João, né, o apóstolo João, o discípulo João, relata no livro dele, no capítulo 3, ele relata essa passagem que fala sobre Moisés erguer uma haste da serpente. Eu vou contextualizar isso para vocês. Mas eu queria dizer porque como a Bíblia é tremenda, né? João remete ao que está escrito no livro de Números, lá no Antigo Testamento, e ele aponta, o tempo inteiro a Bíblia aponta para Jesus. Olha que tremendo que vou ler aqui para vocês. Números, capítulo 21, versículo 8. Números, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: Então o Senhor ordenou a Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. E ele segue no 9. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Olha que tremendo isso, né? O contexto imediato aqui é o povo, né, saindo do Egito, aquele povo que eu e você, né, os reclamões, né? Porque o povo reclamava perguntava se Moisés tinha tirado eles da escravidão do Egito para morrer no deserto. E reclamavam do maná que caía do céu todos os dias e que eles não aguentavam mais, né? E aí eu fiquei imaginando, imagina você e eu comer macarrão todo dia. Uma semana, 2 semanas, um mês. Será que você não ia reclamar também? Mesmo vendo macarrão caindo do céu? Você não ia falar assim, dá para mandar um bife? Não dá para mandar um outro tipo de comida? Só macarrão? Né? E eu fui para esse lugar de comparação, porque às vezes a gente fica falando, caramba, como pode, né? O povo vendo o maná caindo do céu reclamar. E aí seríamos nós, né? Imagina hoje, o macarrão do céu todos os dias, e era o que você tinha para comer. Por fim, eu e você já estaríamos reclamando, não é verdade? Então esse povo reclamava, blasfemou contra Deus, reclamou para Moisés e foram pedir perdão. Nessa reclamação, Deus mandou serpentes, cobras venenosas, né? E o povo começou a ser picado. O povo começou a ser picado e morria. O que Deus fez? Né? E aí outra pergunta que eu me fiz: por que Deus, então, quando viu o arrependimento do povo, não retirou as serpentes? Veja que a palavra do Senhor já aponta para a Bíblia o tempo inteiro. Ele ordenou que Moisés levantasse uma haste com uma serpente, com a semelhante àquela que picava o povo, né? E ele levantava uma haste como uma serpente, para que todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Fé. A palavra do Senhor está falando de fé, para mim e para você. Pois todo aquele que foi picado pela serpente e foi em direção a essa haste levantada, foi curado. Aqueles que creram na palavra de Deus foram curados. Quem não acreditou, quem não foi de encontro à serpente, à imagem da serpente, morreu. Então o primeiro passo aqui dessa passagem, ela fala de fé, de Deus. Acreditar em Deus, naquilo que Ele orienta, naquilo que Ele é, naquilo como Ele se manifesta. É fé. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto fala de Jesus. A fé em Jesus Cristo. Porque lá em João, como eu falei para vocês, João capítulo 3, e eu vou ler aqui, ó, João capítulo 3, deixa eu só achar, João capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Cristo foi crucificado por mim e por você, no nosso lugar. Ele morreu por nós. E todo aquele que vai em direção a Jesus Cristo, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, viverá a vida eterna. Mas aquele que não crê e não acredita no Senhor, nem na palavra, nem tem a fé no Senhor, morrerá. Como foram muitos daqueles que foram picados pelas serpentes e não foram em direção à estátua. Assim somos nós, que se não formos em direção a Jesus, teremos a morte eterna. Mas se formos em direção a Jesus e acreditarmos e declararmos e vivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, teremos a vida eterna.
junto dele. Passagem tremenda, né? Deus e as suas metáforas, o Senhor e as suas parábolas, as formas de apontar o tempo inteiro para o sacrifício de Jesus por mim e por você naquela cruz. Que tremendo. Que a gente possa meditar nessa passagem. Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9, se eu não estou enganado. Mas começa no versículo 4. Que você possa estar meditando nessa palavra. E que o Senhor possa falar ao seu coração. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar e nos libertar de nós mesmos, da nossa morte eterna. Porque aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador terá a vida eterna. Fica na paz, um grande abraço.